Olá, eu sou a professora Alcione, este é o meu canal e hoje nós vamos falar novamente sobre o grau. Você assistiu a aula passada? Caso não tenha assistido, dê um pausa aqui, volte lá e, voltando para cá, me responda. Você acha que o grau é um caso de flexão ou derivação? Bora lá ver o que fala o Normério Zanotto, Estrutura Mórfica da Língua Portuguesa, quinta edição de 2006. E eu escolhi aqui o livro do Normério Zanotto porque ele é bastante didático, mas essa interpretação não é dele, é uma interpretação comum na área da linguística. Então, tendo sido analisadas as diferenças entre derivação e flexão, será que grau é um caso de derivação ou flexão? Porque se for um caso de derivação, nós não podemos mais dizer, por exemplo, que substantivo varia em gênero, número e grau. O que você acha? É justamente essa descrição que o Normério Zanotto vai apontar que é recorrente na maioria das gramáticas, que é reforçada pela NGB, a Nomenclatura Gramatical Brasileira. Um dia desses eu faço um vídeo só sobre a NGB. A NGB, a Nomenclatura Gramatical Brasileira, ela expõe de forma explícita que o substantivo e o adjetivo vão variar em gênero, número e grau. Será? Câmara Júnior foi quem aqui no Brasil contestou de forma veemente essa interpretação da NGB. Ele vai dizer que a expressão de grau não é um processo gramatical em português, ou seja, não é flexão, porque não é um mecanismo obrigatório e coerente e não estabelece paradigmas exaustivos e de termos exclusivos entre si. Bom, foi dito aqui no vídeo anterior, com base Zanotto, que a flexão tem um caráter de obrigatoriedade, impõe concordância, constitui uma série fechada e apresenta uma sistematização coerente. E o que quer dizer uma sistematização coerente? Bom, é um modo de operar, por exemplo, o gênero e o número, de fazer plural e de fazer feminino, por exemplo, de uma forma bem definida dentro dos quadros de possibilidades que temos na língua. A derivação, ao contrário, ela foi caracterizada como de uso livre. Você pode ou não usá-la e você não tem a obrigação de concordância, constituindo então uma derivação aberta e desindexada do sistema gramatical. E a qual dessas marcas o grau se submete? O autor vai trazer aqui que, em primeiro lugar, o grau é de uso livre. Eu posso dizer uma casinha, uma casa pequena, uma casinha pequena, uma casa pequenina, uma casa pequeninha, um casebre, uma casa de pequeno tamanho, uma baita casa, um casarão, uma casa grande, uma casona, uma casa grandona, uma casona grande. Então eu tenho opções na língua, inclusive a opção de não marcar o morfema derivacional, perceberam? Que marca o diminutivo e o aumentativo. Além disso, não há concordância entre uma forma e outra. Então eu posso fazer uma casa pequenina, em um dos elementos eu colocar o diminutivo e no outro não, ou poderia colocar nos dois, uma casinha pequenininha, ou apenas em casa, uma casinha pequena. Não há obrigatoriedade de concordância, como ocorre com a flexão. Em terceiro lugar, o grau ele constitui uma classe aberta e assistemática. O autor vai dizer aqui que, por um lado, os sufixos de grau são até certo ponto aleatórios, existindo vários para certos nomes e inexistindo para outros. Por outro lado, as listagens tanto dos sufixos de grau como das suas combinações com os semantemas não são exaustivas. As gramáticas não esgotam as possibilidades, elas trazem alguns exemplos apenas. Elas dão demonstrações, mas elas não excluem a possibilidade de novas criações como morfemas derivacionais. E por fim, vale lembrar uma questão de ordem semântica. Enquanto a questão da flexão ela marca ali apenas a necessidade de concordância, o grau pode trazer sentidos bastante significativos ao elemento que está sendo graduado, e não apenas dizer que ele é pequeno ou grande. Então, se eu falo uma casinha, um casarão, eu posso até pensar, só é o tamanho a que estou me referindo. Agora, pensa no diminutivo mulherzinha. Quantos discursos e quantos significados esse diminutivo traz? Pensa nos outros diminutivos que trazem a noção de carinho, que trazem a noção pejorativa. Então, essas noções elas estão muito mais ligadas à derivação
do que a flexão, que é mais aí uma obrigatoriedade gramatical mesmo. Dia desses nós vamos trazer uma aula falando sobre o diminutivo e o aumentativo em específico, pensando nessas questões semânticas de sentido. Então nós temos diferentes sentidos aí imbricados na noção de diminutivo e aumentativo, noção de grau. O autor conclui então, conforme conclui outros autores, que nós estamos diante de fatos linguísticos que comprovam que a flexão não comporta o grau, que o grau é um caso de derivação. Portanto, diferente do que as gramáticas trazem com base na NGB, o substantivo, o adjetivo não variam em gênero, número e grau. Eles variam em gênero e número. Fica a dica. O autor vai apontar aqui que a inclusão do grau como um caso de flexão é resultado de uma interpretação das gramáticas latinas em que lá sim havia motivos linguísticos, para classificar o grau como uma flexão. Mas aí ele usa o termo aqui, mas a inércia dos gramáticos deixou essa situação se reproduzir até hoje. E essa aula, então, vai trazer essa perspectiva da linguística, que é diferente da perspectiva, então, da gramática tradicional. Se você é aluno do curso de extensão de morfologia básica, tem como tarefinha fazer um comentário aqui nos comentários do YouTube, falando se você já tinha essa ideia dessa crítica que a linguística faz em relação à gramática tradicional, ou se esse é um dado novo para você. De toda forma, eu espero que tenha sido uma aula produtiva. E nas próximas aulas nós começaremos a abordagem das classes gramaticais, começaremos por substantivo e adjetivo. E nós vamos seguir essa perspectiva da linguística, que nós temos essas palavras flexionando-se em gênero e número, mas não em grau. Um abraço e até a próxima!